Ótima tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Aqui é o Fregona Trader. É uma satisfação poder falar com você. Bora para cima, time, porque tem muitas oportunidades que o mercado tem oferecido para a gente nesses dias. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, acessa aí youtube.com/Fregona Trader. Nosso canal lá no Instagram também, Fregona Trader. E o nosso grupo do Telegram, que acabamos de criar, porque ali eu coloco sempre sacadas, coisas que eu estou observando, às vezes, repentinamente no mercado, uma dica diária, às vezes uma coisa bem particular que eu não posto no YouTube nem no Instagram, eu coloco ali para o grupo. É um grupo só para informações, para troca de informações de quem está aprendendo. Não é aquele grupo de bom dia, boa tarde, que ninguém mais tem muita paciência para essas coisas. É um grupo específico para análise do mercado, principalmente de ativos que têm volatilidade, que geralmente nós operamos alguns pares, né? Dentre eles, SHA-USD, Euro-USD, GBP-USD, USD-CAD, Bitcoin. Alguns amigos estavam perguntando, poxa, Freguana, por que você não analisa algumas moedas? Litecoin, Doge. Eu falei, pessoal, tudo isso aí segue o Bitcoin, é mais fácil a gente, o que às vezes tem uma variação diferente, é o Ethereum, mas eu falo, vamos fazer uma análise do Bitcoin, que geralmente é o que dá direção às outras altcoins. Então a gente trabalha com alguns pares e também Nasdaq também. Então tá aí uma oportunidade. A gente não consegue às vezes analisar todas as moedas no mesmo dia, mas quando analisamos uma moeda num dia, no outro nós analisamos outros pares. Então é um canal para troca de informações. Aproveito sempre para dizer no início do vídeo, enquanto você aí vai pegando sua água, seu café, vai logo já dando like no vídeo, é de que isso aqui é apenas uma análise. A gente não está falando para você fazer isso, para você entrar nessas operações, fazer suas operações baseado no que a gente está falando, é uma forma de estudar. Então, com base nos meus estudos, com base no que eu tenho operado no mercado, com base nos meus conhecimentos, nas minhas descobertas, eu tenho transmitido isso para você aqui ao vivo, de segunda a sexta, todo dia, de 1h30 às 4h30 da tarde. É claro, esse é meu horário operacional, mas às vezes a análise ela dura apenas meia hora de todos os ativos, meia hora acabei os ativos. E a partir dali eu faço a minha sessão operacional. Então, às vezes, a live mesmo, esse momento ao vivo comigo, dura cerca de 40 minutos, meia hora, uma hora, vai depender das perguntas que a galera tem. Então, manda pergunta, eu faço questão. Se eu não souber, eu não tenho nenhuma pretensão de saber todas as coisas. Dentro do que eu opero, então eu busco conhecimento dentro do que eu opero, e no mercado nós temos inúmeros conhecimentos, inúmeras formas de conseguir pegar sua fatia de bolo no mercado, ser bem sucedido no mercado, e cada um se adequa dentro do seu trade plan, dentro do seu planejamento de trade, de trading, dentro do seu gerenciamento de risco, dentro do seu retorno sobre o investimento, e aí cada um tem a sua forma. Então, eu quero aqui deixar claro para você de que a minha intenção aqui é compartilhar informação sem dizer que esta é a informação. Pelo contrário, essa é apenas uma das informações que dentro do meu operacional tem que ser encaixado muito bem. E aí, se fizer sentido para você o meu operacional, nada melhor do que a gente trocar ideia e aprender e crescer no mercado junto, porque tem oportunidade para todo mundo, de forma bem responsável, bem pé no chão. E aí eu sempre falo nos meus vídeos aleatórios aqui a respeito dessa responsabilidade. Vamos para cima, vamos dar uma olhada no gráfico? Bom, para começar, pessoal, a gente sempre começa pelo, pelo site de notícias. Hoje eu havia dito lá no grupo do Telegram de que 10h30 nós tínhamos notícias, e realmente a notícia teve um forte impacto nos gráficos, porque eu já tinha falado isso lá no grupo, e com certeza eu quero aproveitar aqui também e mostrar para você o que pode estar acontecendo aqui com a gente, enquanto a gente está aqui dando uma olhadinha no mercado. Bom, vamos olhar o que o mercado tem para a gente aqui agora? Quem trabalha com Forex, este é o site que a gente utiliza. Bem, olhando logo de cara, eu já deixei configurado para ele me mostrar quais são as notícias do dia aqui na página principal. Mas você pode encontrar também aqui em cima em Calendar, ou seja, calendário, se você quiser traduzir para português aí, tem como traduzir esse site em português. Em calendário, a gente tem aqui o calendário de hoje, que é dia 11, quarta-feira, dia 11. E quando eu clico aqui, qual é o calendário de hoje? As notícias já aconteceram, conforme eu havia dito, 10h30. E, pessoal, eu quero aqui aproveitar e abrir aqui um adendo quanto a isso, que é o seguinte. 10h30, Fregona, o que aconteceu às 10h30? Vamos dar uma olhadinha rapidinho no gráfico. Qual é a causa, qual é o impacto, né? Qual é o impacto que essas notícias causam no gráfico? Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui o euro, vamos pegar o euro SD, né? Lembre-se, é importante dizer isso aqui, voltando aqui no nosso site. Lembre-se,
está ligado a esta moeda, o USD. Se você, por exemplo, está trabalhando com pares que não tem ligação com o dólar, então essa notícia não fará qualquer sentido. Então, por exemplo, você está usando é, GBP JPY. GBP JPY não é USD, então não é dólar. Então você está trabalhando com outros pares, né? A libra esterlina com ien. Não tem nada a ver com dólar. Então, neste caso aqui, é uma notícia que não impactará diretamente a moeda que você está trabalhando, a não ser essa que está aqui, tá joia? Então vamos voltar lá. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Vamos voltar lá no gráfico. Eu falei que queria mostrar para vocês o gráfico. Vamos pegar o euro, o SD. Então, lembra o SD? Vamos dar uma olhadinha aqui às 10 e pouco. Vou pegar aqui 5 minutos, 1 minuto. Vou pegar aqui 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, 10 e 20. Olha isso aqui. Você consegue ver aqui embaixo no gráfico, tá? Aqui embaixo no gráfico tem um horário, ó. Aqui embaixo. 11 de fevereiro, 10 e meia. Pessoal, olha o tamanho deste candle. Agora você imagina as pessoas que, por exemplo, estavam pensando, estavam achando que o mercado teria aqui uma estrutura de alta. Então a pessoa provavelmente fez aqui seu stop, colocou um stopzinho por aqui e colocou o seu ganho aqui. Pessoal, quando uma notícia, olha só, isso aqui foi em 1 minuto. E eu quero deixar isso claro para você, porque já aconteceu comigo e já aconteceu com muitos colegas, provavelmente com você também. É você operar notícia. E é claro que aqui vira uma roleta russa, porque tem muita gente que dá uma olhada, eu acho que ele vai buscar essa liquidez. Então, ele coloca aqui em cima um stopzinho bem pequenininho aqui e coloca a venda onde Deus dará. Tem gente que dá certo, e comigo já deu certo, porque eu já fiz isso algumas vezes também. Mas é correr um risco muito grande quando a gente faz isso. Por que, Fregona, correr um risco? Porque muitas corretoras não conseguem segurar todo esse movimento repentino no qual às vezes acontece de um preenchimento de candle, um pavio, o pavio é tão rápido que ele não consegue segurar, nós chamamos de sweepadas, ele não consegue segurar esse sweep. E aí o que acontece, se você, por exemplo, colocou um stop aqui, pessoal, quando ele dá essa porrada para baixo, a sua financeira, ela não consegue segurar esse sweep. Então, você que tinha um stop de US$ 10, pode ser que todo o seu conteúdo, porque ela não conseguiu segurar, ela só conseguiu segurar quando Deus chegou aqui. Você tivesse, por exemplo, US$ 1.000 na conta. É um exemplo fictício, mas é importante salientar. Você muito provavelmente ficaria esses 1.000, ou perderia os US$ 1.000, ou ficaria com a sua conta bem negativa. Eu já tive um caso desse tipo. Eu não havia percebido que ia ter notícias, não olhei e tinha feito uma entrada de US$ 20. E eu tinha US$ 50 na conta. Era uma entrada que eu falei, vai dar certo isso aqui. Eu não vi notícia, eu tinha plena convicção. Na época eu falei, vai com certeza. Eu fiquei menos US$ 68 negativo. E vocês sabem, né, quem opera aqui por corretora sabe que geralmente a corretora tem o stopping margin, ou seja, a margem de stop. Se você, por exemplo, só tem US$ 50 na conta e por acaso você chega no stop de US$ 25, ela, por segurança, estopa todas as suas transações. Ela dá um close, ela fecha todas as suas transações. Só por segurança, para que você fique com a margem de 50% do que você tem na conta. Nesse caso aqui, ela não conseguiu segurar nem os meus 50% e ainda me deixou menos US$ 68 para pagar futuramente. Pessoal, cuidado ao operar notícias. Eu fiz essa salada doida aqui de desenhos aqui, só para você ter uma ideia do que pode acontecer, principalmente se tratando de notícias que podem ter grande volatilidade. Eu, Fregona, assim como muitos outros amigos, só operamos, pessoal, depois das notícias. Operar antes da notícia pode ser um risco muito grande e ser sincero, assim, eu nem sei se realmente vale a pena correr esse risco de operar notícias. Então, fique muito ligado quanto a isso. Cada um tem a sua escolha, mas vocês viram. E não apenas no Euro USD. Se você olhar no SHA, o USD fez isso, no USD CAD fez isso, no GBP USD, com certeza, se nós pegarmos os pares das moedas que estão ligadas ao dólar, também tiveram esse mesmo movimento.
Alguns é ao contrário. Então, tem moedas que trabalham ao contrário. Por exemplo, eu coloquei no euro USD, desceu, mas no USD CAD subiu. Então, às vezes, a paridade da moeda modifica a polaridade do candle. Mas, independente disso, correr o risco de ser sweepado, correr o risco de ter é, a sua conta quebrada por causa de uma notícia, eu acho que não vale a pena. É melhor aguardar. E é claro, eu até falei para vocês nos vídeos anteriores, boa parte das notícias é sempre nesse horário de 9 da manhã, 10h30 da manhã, é muito comum, 9 da manhã, 10h30 da manhã e meio-dia. À tarde você vê poucas notícias. E aí, para mim, dentro do meu horário operacional, que é de 1h30 às 4h30 da tarde, ficou muito melhor. Porque já aconteceram as notícias, agora o gráfico vai me dizer, eu não quero saber o que aconteceu, eu não faço nenhum. Eu não fico analisando se vai ter notícia, aquele monte de informação aqui nas telas. Eu não faço isso. Eu simplesmente aguardo o gráfico quando chegar no meu momento operacional. Deixa eu ver o que o gráfico está me dizendo, que é o que a gente vai fazer agora. Esse é o meu primeiro contato do gráfico no dia, para a gente poder olhar as oportunidades, tá joia? Vamos começar então dando uma olhadinha, já que a gente já está aqui, pessoal, vamos olhar aqui no Euro SD. Deixa eu apagar esse monte de desenho aqui e deixa eu compartilhar a tela para você me acompanhar. A gente está aqui dando uma olhadinha no euro. Deixa eu apagar esses desenhos, essas figuras todas aqui, perdidas. Se tem mais desenho para cá. Bom, qual é a condição atual? O que está acontecendo aqui no Euro SD, tá? Vamos olhar aqui. Primeiro passo, lembra que eu falo com vocês? Primeira coisa, pessoal, a gente entra no gráfico diário. Movimento, mercado, nós, por garantia e segurança, começamos do maior para o menor. É o gráfico maior, é o time frame maior que direciona o time frame menor. Nós chamamos de, isso é fractal, é um modelo fractal. O que acontecer em um gráfico vai acontecer no outro em proporções diferentes, mas a forma vai ser a mesma, apenas em fractais. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu olho aqui no euro, vamos lá, chega no euro. Vocês estão vendo algumas marcações aqui, ó, foi o que nós fizemos ontem, que inclusive deram take, né? Nós fizemos as marcações ontem, colocamos até lá no nosso grupo de Telegram, depois eu postei também no Instagram, lá do Fregona Trader, essa entrada que nós fizemos aqui e também essas marcações, ó, desse Fair Value Gap, eu havia marcado isso aqui para vocês também, desse Fair Value Gap aqui, e também essa região que ele viria mitigar, que era uma região de POI, não sei se vocês se lembram, perdão, que era uma região de 50% da pernada, tá? Eu falei que a gente podia encontrar isso com a caixa de GAN. Então, com a caixa de GAN aqui, ó, eu falei que a gente poderia marcar os 50%, que era o 50% do que, Fregona? O 50% da impulsão ou da retração. Olha o que estava acontecendo no gráfico. Vamos dar uma olhada. Estamos no gráfico diário, ok, pessoal? Então, eu havia explicado, ó, ele fez uma impulsão de alta, ele fez uma retração, ele fez uma impulsão, mas não conseguiu quebrar esse topo. Então, provavelmente, ele faria o quê? Agora, uma nova retração para fazer o quê? Buscar este fundo. Então, nós fizemos a análise de ontem até aqui, certo? O que está acontecendo, pessoal? Provavelmente, como ele não rompeu esse topo, a tendência do mercado é de baixa para vir até esse fundo. Ok? É o que eu estou verificando, é o que o mercado está me mostrando nesse momento. Mesmo que estejamos num diário e esse candle ainda seja um candle, de certa forma, de indecisão. Tá? Por quê? Porque o mercado pode simplesmente fazer isso aqui agora. O mercado faz o que quiser. Ele vem até aqui e sobe. Vem em busca desse topo. Ok? O mercado pode fazer isso. Totalmente possível, totalmente possível. Tá? Até porque, se a gente der uma olhada aqui na caixa de GAN, que você poderia fazer isso com FIBO, ok? Vamos ver, ele chegou. Ó, ele chegou no 50%. E nós já aprendemos aqui que geralmente uma correção sadia, ela se faz em 50% da pernada principal. Então, nesse caso aqui, os 50% já aconteceu, tá? E esse mercado já esteve aqui embaixo e está agora pegando força para subir. Porém, nesse momento que nós estamos aqui, é, indeciso no candle de indecisão, qualquer coisa pode dar certo. Porém, na minha análise, como ele não conseguiu romper estes fundos,
A minha análise é que nesse momento a gente procure por vendas. Isso é no gráfico diário. Vamos dar uma olhada então, vamos dar uma refinada para o de uma hora. O que o de uma hora está me contando aqui, né, pessoal? Tem que olhar, né? Nós estamos com o viés baixista, mas nada impede que o fluxo seja altista e o mercado simplesmente mude, tá? Como ele está fazendo nesse momento aqui agora, ó, esse gráfico de uma hora que a gente está aqui, olha o que está acontecendo. Ele já esteve aqui, já pegou os 50% da caixa de Gantt. Lembra do topo ao fundo, do fundo ao topo? Aqui é região de 50%, que seria a região nossa, se ele chegou aqui, é região para vender. Ó, ele já teve aqui, então qual é a intenção agora? Que ele suba, tá certo? E aqui é o gráfico de uma hora, ó, ele já esteve aqui, já capturou esses fundos aqui, ó, já capturou, ó, fez essa captura, criou outra liquidez, capturou novamente essa liquidez, e agora o que aparentemente nesse candle de força, faltam 11 minutos para ele fechar, mas nesse candle de força, o que ele está me dizendo? Duas coisas. Ou ele pode vir simplesmente aqui nesse topinho, ou ele pode vir fazer o quê? Mitigar o que, Fregona? Isso que está aqui, ó. Nós temos um Fair Value Gap aqui. Nós temos o que chamamos de FVG. Esse FVG no gráfico de uma hora está me dizendo que teve uma ineficiência do preço, ou seja, o preço desceu, mas foi de maneira que teve aqui uma entrada institucional. Aqui nesse caso aqui, a gente teve players, grandes players, entrando aqui e colocando grana para esse mercado descer. Só que houve uma ineficiência que nós chamamos de FVG. Quando a FGV, geralmente o gráfico faz o quê? Ele vai preencher esse FVG ou ele vai respeitar essa região. Geralmente ele preenche o FVG e depois de preencher, o mercado toma um rumo. Então, neste caso aqui, o que nós precisamos pensar? Vou fechar isso aqui e também. Fechar a caixa de Gantt também. Isso. O que nós precisamos pensar? Definir aqui, ó, observe que aqui nós temos três topos aqui, ó. Consegue ver isso no gráfico, galera? Aqui, ó. Temos topos triplos aqui, ó. Aqui, ó. E isso me diz alguma coisa. O que está me dizendo isso aqui? Que toda vez que o mercado chega aqui, ele está descendo. Ele sobe, chega aqui, ele desce. Quando ele sobe, ele chega aqui, ele desce. Tem uma forte resistência nessa região aqui, que faz o preço cair. Mas eu preciso pensar também que é exatamente em cima desses topos aqui que eu tenho uma porrada de ordens. Ou seja, nós temos aqui uma baita liquidez de oferta. E essa liquidez de oferta pode fazer o mercado cair se ultrapassar essa região. Então, com base nisso, o que eu preciso começar a pensar? Bem, o mercado Fregona pode tentar, então, subir aqui para capturar essas ordens? Pode. É possível. E neste momento, no gráfico de uma hora, ele muito provavelmente vem preencher toda essa região. Então, ou seja, se você está pensando em fazer entradas rápidas, Fregona, eu estou pensando em fazer um scalp rapidinho, não, eu quero buscar aqui entradas de 5 minutos, e cara, para até esse FVG, é possível. Mas a tendência principal é baixa. Então, nós precisamos geralmente olhar o gráfico, esperar o gráfico alinhar a minha tendência principal. Mas nada impede de que se abra, que se tenha uma abertura aqui. Afinal de contas, eu tenho um topinho aqui em cima. Ó, eu tenho um topinho aqui e eu tenho todo esse FVG ainda para ser preenchido. O mercado pode descer daqui, Fregona? Pode, mas geralmente ele não resiste a um FVG aberto, não resiste topinhos aqui perto, o que pode fazer com que o mercado queira daqui mesmo. Preencheu, ele respira e sobe. Tá? Então ele pode subir aqui como numa impulsão, ele vai fazer uma retraçãozinha e ele volta novamente. Então pode acontecer esse detalhe sim, tá, pessoal? Então fique de olho quanto a isso. Vamos voltar lá para o gráfico novamente. E aí vou mostrar para vocês um outro detalhe. Voltando aqui, então, o que nós precisamos pensar? Bom, marcamos aqui nossa região de FVG no gráfico de uma hora. Então eu vou diminuir o meu time frame. Para quê? Se eu quero buscar entradas aqui, eu vou procurar entradas aqui dentro do meu FVG. Pronto. Dentro dessa região em amarelo. Então, vamos para o time frame menor, 5 minutos. A gente vai para o time frame menor.
essa é a nossa região. Ou seja, o mercado veio, desceu, se segurou aqui e está buscando subir para ver se preenche essa ineficiência. Fregona, isso não é um risco? Claro que é um risco. Por quê? Porque a nossa tendência é de baixa. Ele pode vir até aqui em cima? Pode. O que que eu, Fregona, gostaria de ver? É uma coisa que o gráfico está me dizendo, outra coisa é eu fazer uma entrada. O que que eu gostaria de ver aqui? Bem, o que que eu gostaria de ver acontecer? Deixa eu baixar aqui. Vou dar uma olhada anteriormente aqui. Cara, nós temos aqui todos esses topos aqui, ó. Para vocês verem, ó. Nós temos o topo aqui, 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 aqui. E aqui em cima, muita liquidez. Para vendas, eu gostaria de ver ele fazer o seguinte, já que ele já capturou este fundo, fez aqui, pegou essa porrada de ordens que estavam aqui, ó, mas ainda tem muitos fundos aqui ainda. O que que eu gostaria de ver para venda no EURUSD? Eu gostaria de ver ele fazer o seguinte. Ele vindo até aqui, respeitando o FVG, pode até às vezes dar uma agulhadinha aqui, não tem problema, mas descer criando uma estrutura de continuidade de baixa. Bom, isso aqui. Isso que eu gostaria de ver aqui. Quando ele chegar próximo a esse topo, quando ele completar esse FVG, ele não quebrar esse topo aqui. Ó. Ele não quebrar. Se ele quebrar, eu vou começar a pensar em compras até onde, Fregona? Olha, em compras aí você teria que pensar até o topo. Por quê? Porque quando chegar aqui no topo, o que que vai acontecer aqui no topo? Quando ele chegar, aqui pode ter liquidez de oferta. E com certeza tem, porque tem topo triplo ali. E vai fazer o quê? Quando ele subir aqui e quebrar, ele muito provavelmente já vem caindo, criando uma estrutura de continuidade de baixa. Isso é o que a gente quer ver, pessoal. E geralmente esse é o padrão, tá? É bom ficar de olho quanto a isso. Então, o que eu gostaria de ver, então, nesse momento aqui? Ele vira que se ele romper esse topinho, tá vendo? Tem um topo aqui, pessoal, ó. Tem um topinho aqui. Eu quero ver ele fazer o quê? Subir, preencher essa ineficiência. Preencheu, ele desce, criando uma estrutura de baixa. Pronto. E aí dá para surfar esse movimento muito provavelmente até esse fundo. Ok? Ele fazendo isso, ele vai voltar, porque aqui a gente cria a região de demanda, que nós chamamos de POI, nesse topinho, desse topinho a esse fundo aqui. Quando ele volta para mitigar essa região novamente, para testar essa região, então aqui nós temos venda. Isso é o que eu gostaria de ver. Nada mais, como se nada mais, nada menos. EURUSD é isso. Vou até tirar uma foto aqui, capturar a tela. Pronto. É isso que eu gostaria de ver aqui no EURUSD para vendas. Pregona, para compra. Para compra, se ele criar alguma coisa. E isso aqui, pessoal, é no gráfico de 5 minutos ou 1 minuto, tá? Vamos dar refinado para 1 minuto? Porque aqui em 1 minuto ele pode já estar criando uma estrutura de continuidade de alta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu apagar esse desenho. Aqui é o seguinte, ele ainda, para mim, na minha percepção, ele ainda não criou a estrutura que eu gostaria de ver aqui, tá? Porque ele não quebrou esse fundo aqui, ó. Ele não quebrou esse fundinho. Ele parece que quebrou, mas não quebrou. Se ele tivesse quebrado este fundinho aqui, então ele estaria nesse momento criando uma estrutura de continuidade de alta, né? E aqui na volta, então, a gente teria compras, tá? O que ele pode fazer, tá? O que ele pode fazer, porque essa quebra aqui foi muito pequena. Na verdade, nem quebrou, ó, não chegou a quebrar. Se a gente olhar no gráfico de linhas, se você estiver muito cego, deixa eu... E geralmente o óculos não me ajuda. Ó, ele realmente não quebrou. Não quebrou esse fundo aqui, tá? Ele deveria quebrar este fundo, fazendo este movimento, ó. Que ele sobe,
quebra este fundo, e aí depois ele sobe. Que salada que eu fiz aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele quebrar este fundo aqui. Então, ele quebraria este fundinho e quebraria este topo. Quebrando este fundo e quebrando esse topo, aí sim, na volta, eu tenho aqui a minha região, que é a minha região de demanda, e ele voltando essa região, aí sim nós temos compra, com stop aqui embaixo e subindo 3 vezes mais. Seria isso aí sem erro, tá? Mas não criou ainda essa estrutura no gráfico de 5 minutos, então, de 1 minuto. Então, é bom ficar de olho aqui. Observe que ele está indo em busca aqui, talvez, quem sabe, do FVG mesmo, tá? Compreender o FVG todo, né? Mitigar todo esse FVG, tudo bem, mas fiquem de olho porque mercado geralmente não é muito bonzinho, tá? Já rompeu esse topo, ó, já rompeu esse topinho, foi o que a gente falou, gostaria de ver romper esse topo e vir preencher todo o FVG, tá? E segurar a onda dele aqui. Segurar a onda aqui. Se ele então fizer aquele desenho que a gente falou, ele pode vir até aqui em cima, ele vai dar uma enroladinha, vem aqui, preenche tudo, mas daqui mesmo ele volta. E ele pode voltar aqui criando uma estrutura de continuidade baixa, que ele ao fazer isso, a gente monta a nossa posição. Tranquilo. Bom, isso é venda. Pronto. Compra. Para compra, poderia ser daqui mesmo, como eu falei, tá? Daqui mesmo. Só que tem um detalhezinho desse topinho aqui, mas daqui até aqui dá para você pegar suas compras. Não vejo nenhum problema aqui. Agora o problema está aqui, nesses topos. Então você teria compra até essa região aqui, pessoal. É o que dá, tá? Fora disso aí é um risco, porque, como eu falei, ele pode vir subindo aqui todo esse processo, ele vem subindo, 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 chega aqui, sente oferta, desce, já cria uma estrutura de quantidade baixa e pau. Mas ainda é muito cedo, porque tem muito caminho para andar aqui ainda, pessoal. Tem muito caminho para esse gráfico andar, tá? Mas é bom você ficar de olho nesses detalhes, porque pode fazer sentido para alguém aí, fazer sentido para você, tá bom? Ele veio, ó, posicionou, que é aquele movimento, ó. Ó o movimento que ele está fazendo aqui, ó. Ó. Seria o que agora? Ó, movimento 1, 2, 3. Seria isso aqui. Esse seria o movimento que ele estaria fazendo. Esse seria o movimento. Aqui, ó. Tá? Então, aparentemente, ele vai estar fazendo este movimento. Mas precisamos ter cuidado. E isso estamos olhando no gráfico de 5 minutos. Por isso que eu gosto sempre de deixar a tela aqui, o gráfico de 1 hora, 5 minutos. Por quê? Porque eu vou dando uma olhada também o que o macro está me dizendo aqui. Ó, ele está indo preencher o macro, tá vendo? Então, muito provavelmente, ele vai fazer o quê? Vai preencher esse FVG e vai subir, querendo em busca desse topo. Então, ou seja, nesse momento aqui, ó, lembra que eu falei? Impulsão, retração em 50%. Pode vir até aqui e cair, tá, pessoal? Cair em busca desse fundo. Mas pode ser que não. Então, eu preciso ter validações. Você entrar de qualquer forma, sem validar, não adianta. Aí muita gente vai usar aqui, média móvel, blá, 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 indicadores. Eu quero olhar gráfico, eu não quero olhar nenhum indicador, eu quero que o indicador me diga nada, o indicador está sempre atrasado. O gráfico está me dizendo agora, né? O indicador sempre pega informações, né? Preço e volume e mercado que ele está fazendo aqui, mas informações que são passadas depois. Geralmente a gente faz uma entrada atrasado. Eu quero ver aqui em tempo real. Desenhou, fez, não fez, eu não entro. Simples assim, tá? E isso aqui estamos olhando em 1 hora. Olha como é que está isso aqui, pessoal. Vocês conseguem ver o que eu estou dizendo? Ó, aqui, aqui. E seria qual o próximo passo? Pou! Quebrar esse fundo. Pou! Esse seria. Por quê? Porque a gente está percebendo aqui, pessoal, esse topo que está aqui parado. Ó. Ó esse topo aqui. Ó. Deixa eu pegar daqui. Aqui. Aí. Ó esse topo aqui. Ó. Esse topo está parado, ou seja, a gente não sabe se ele vai fazer este movimento aqui, ok? Que seria, no caso, continuação da tendência de baixa, ou se ele vai simplesmente fazer o quê? Aqui. Ó, ele está parado aqui, ó. Como ele veio de uma pernada aqui embaixo, deixa eu melhorar isso aqui, pessoal. Ó, a pernada que ele está vindo aqui de baixo. Então, como que seria isso aí? Analisando esse macro ainda, seria isso aqui, ó. Ó, pou, pou, pou. Aqui, ó. É possível, totalmente possível, tá?
Totalmente possível. Por isso eu preciso de validações. Ele tem que me dar validações aqui, romper esse topo ou romper esse fundo. Sem isso, ele pode ficar patinando aqui. E aí, é claro, né? Eu posso ficar aqui, eu pego um tradezinho pequenininho ali, pego outro trade pequenininho aqui. É o que acontece com o que muita gente faz, inclusive. Mas o mercado aqui pode ir para os dois lados. Então, fique de olho quanto a isso, quanto a essas validações que eu acabei de falar, tá? E a validação que eu mais uso, que tem sido extremamente eficaz, é a validação do movimento de continuidade através do POI. Criou o POI na região que eu estou pensando, eu entro. Não criou, eu não entro, porque não validou. E aí o mercado, se ele segurar na região, validou, eu entro. Não segurou na região, ele vai reverter. Reverteu, eu entro na reversão. Então não vou entrar aqui endoidado só porque ele me deu um candle forte, porque quem vai analisar candle a candle, né, quem gosta de analisar candle a candle, faria o que aqui, ó? Análise candle a candle. Ele diria, tivemos aqui agora um candle forte de venda, e depois nós tivemos quase que aqui um martelinho invertido, que seria aqui um martelinho. Tem um martelo, vai o quê? O mercado vai para baixo. Está empurrando para baixo, empurrando para baixo. Só que aqui, logo após, ele gerou um candle de indecisão. E olha o que aconteceu? Pou! Candle de força compradora. E agora? A tendência é que analisa candle a candle é o quê? Já que acabou de criar esse candle aqui com essa força, ele vai criar aqui um outro candle de força relativa igual. Que seja uma compra, que seja qualquer outra coisa, né, que seja uma brincadeira aqui do lado, seja o que for. Ele cria um outro candle positivo aqui, vindo em busca deste topo. E tá tudo certo se ele fizer isso. A questão é que o mercado geralmente não vai me promover o que eu acho que ele vai fazer só porque teve um candle de força. Entende? Então fiquem de olho quanto a isso. Ó, olha essa pernada do mercado aqui. O que ele já fez aqui nessa pernada? Vamos pegar FIBO. Daqui aqui, ó. Já veio na região de 7,9, aqui a 7,9, que eu falo para vocês direto, cara. O pessoal pega, né, geralmente 7,1, 7,5. Cara, ele vem em 7,9 e geralmente quando ele vem em 7,9 e não retestou, ele sobe para chegar pelo menos aqui em 2,3, em 0,23 lá em cima. Mas eu vou deixar aqui no zero. Então, neste momento aqui, é isso aqui, ó. Até este topo, ok? Pessoal do Euro SD. O gráfico de 1 hora, tá? Lembra que a gente falou sobre a tendência de baixa no início? Porque ele está indeciso aqui, ó. Tendência de baixa seria isso aqui, ó. Perdão. Seria isso aqui, ó. Deixa eu diminuir esse zoom, pessoal. Aí. Seria aqui, ó. Isso aqui. É que tudo indica. Porém, nesse momento, como o mercado está indeciso, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser uma baita bobagem. Porque o mercado tem que desenhar para mim o que eu quero ver. E nesse momento, se ele desenhar o que eu quero, porque ó, aqui tem topo, ó, um topão que gerou esse movimento de queda. Aqui tem outro topo. Aqui tem outro topo. Tem esses três topos que ele vai ter que quebrar. Então há uma grande probabilidade dele subir até aqui, vir mitigar este topo que está aqui. Quando chegar aqui, meu irmão, ele sentir demanda, ele sentir oferta e descer. Então, ou seja, é fazer esse movimento que a gente desenhou aquela hora, que é o movimento dele fazer o quê? Vir aqui, subir, 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 chegar aqui e sentir. E já criar aqui a continuidade de baixa, o desenho da continuidade baixa. E quando ele volta para essa região, aqui nós temos a região de demanda, que é o que nós chamamos de POI. Ele gerou o POI aqui, então nós temos aqui a venda. Seria isso aí, galera. Ok? Sem tirar e sem pôr, sem ficar inventando moda. A gente quer ver este desenho aqui acontecer, tá? Fregona, mas pode ser um pouquinho mais para cima? Pode. Isso aqui pode vir um pouquinho mais para cima por causa desse topinho, tá? Ele pode nem quebrar esse topo, às vezes. Ele pode chegar exatamente aqui e descer onde nós desenhamos, tá bem? Vou deixar esse desenho salvo também para vocês poderem olhar no grupo, tá? Então aqui nós temos venda. Beleza, pessoal? Essa é a leitura aí do Euro SD. Vamos dar uma olhadinha agora no GBP USD, ou melhor, o SDCAD. Deixa eu ver como é que está o SDCAD aqui. Tem tempo que eu não olho o SDCAD, deixa eu olhar o SDCAD aqui. Que é o que a gente falou, né? Quando o GBP está subindo, o que ele está fazendo? Está descendo e vindo em busca desse. Na verdade, é o SDJPY, perdão. Então a gente está aqui no diário, ó. O que é o diário, né? Eu tenho um topinho aqui, um fundo aqui. O diário do SDJPY, né? Que é dólar, ien.
ele está fazendo um movimento, ó, movimento de impulsão, retração e impulsão. Essa impulsão é para quebrar este fundo aqui. Então, o que eu tenho que buscar? Estou no gráfico diário, refinado para 1 hora. Eu ainda tenho todo esse espaço aqui ainda no gráfico de 1 hora para executar vendas. Validações que ele me fizer em vendas aqui, ó, eu entro. O que ele me validar aqui de vendas, eu entro aqui. Então, ou seja, vamos agora 5 minutos. Eu ainda tenho essas possibilidades aqui. Se ele me fizer algum sinal, se ele me fizer algum movimento, chegando mensagem agora, né? Se ele me fizer algum movimento, ó onde ele está vindo capturar, ó os fundos de liquidez que está aqui, ó. Se ele me fizer algum movimento aqui, eu vou entrar em compras. Ele já desenhou aqui na venda algo muito interessante, bem sutil, mas ele desenhou. Olha o que ele desenhou aqui, ó. Exatamente isso. Olha o que ele desenhou. 1, 2, aqui, ó. Puxou forte para cima, quebrou esse topinho. Puxou forte para baixo, quebrou essa mínima. O que é isso aqui, galera? Estrutura de continuidade de baixa. E aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que vir testar nessa região aqui, só que ele já fez o teste. Onde é que está o teste, Fregona? Que eu não estou vendo nada disso que você está falando. Olha o teste aqui, ó. Esse aqui foi o teste. E você vai ver que vai bater exatamente em cima da região. Olha só, cara, como é minucioso. Ó, aqui, ó. Lembra? 1, 2, 3. Aqui é a região. Ó, daqui até aqui. Olha lá onde ele veio. Ele já capturou, vai descer. Ponto. Capturou, vai fazer a descida dele aqui. E agora, o que eu teria que ter feito, né, se eu tivesse visto isso aqui antes de fazer essa análise? Montado a posição. Provavelmente a posição seria essa aqui, de venda. Ó, aqui em cima, o stopzinho aqui em cima do topo. Ok? Nós teríamos entrada, provavelmente eu teria entrado aqui nessa entrada aqui, ó, quando ele fizesse o teste. Perdão, aqui, ó. Quando ele fizesse o teste. Um stopzinho bem grande, né? Porque essa pernada foi grande. Quando a pernada é grande, você tem que ficar de olho, né, quanto a isso. Mas buscar aqui o objetivo de 3 para 1. Ponto. Aqui. 2,99. Vai. É o mouse que às vezes agarra, né? Aí, 3. Pronto. Esse aqui seria o meu alvo, ok? Abaixo desse fundo que eu já tenho aqui marcado, tenho esse fundo. Só que você lembra? Eu já expliquei a vocês algumas vezes. Olha o fundo. É um fundo aqui de liquidez, que quando ele fura, ele não vem com aquele paviozinho. Geralmente um fundo forte desse, ele rasga, ele agulha, né? A gente chama de agulha. Ele agulha, e quando ele agulha, ele vai fundo e muito provavelmente atingindo aqui o nosso take. Eu vou deixar isso aqui gravado, pessoal, só para vocês darem uma olhada a respeito dessa análise. Fregono, o que ele pode fazer aqui? Olha, pessoal, vou falar algumas coisas, mesmo a gente olhando vendas. Lembre-se, olhamos no diário, tendência, vendas. Olhamos de 1 hora, vendas. Achamos nos 5 minutos uma oportunidade para vendas. Então está confluente, certo? Ele voltar, porque, por exemplo, ele pode vir aqui, do jeito que ele está aqui, subir até aqui em cima para mitigar essa regiãozinha aqui, ó. Ele pode vir até aqui, subir, mitigar e descer. Ok? Ele pode fazer. Eu vou deixar esse desenho aqui também, que ele pode estar fazendo em busca aqui. Deixa eu deixar aqui. Ó. Vou fazer o desenho e botar lá no grupo para vocês verem, depois para vocês poderem dar uma olhada, tá? É isso aí. E agora a gente faz o quê? A gente senta na mão, não vai mexer no gráfico. Já analisou, olhou, fez a sua entrada, é isso mesmo. Agora é aguardar, deixa o mercado fazer o que o mercado tem que fazer. Nesse momento aqui a gente começa, ó, é comum de acontecer, a gente começar a olhar, rapaz, mas ele está descendo muito, eu acho que, não, peraí, eu acho que ele vai subir, não, deu, não, peraí, acho que foi demais, esse stop é muito grande. Peraí que rapaz, está muito grande isso aqui, eu vou diminuir um pouco mais, eu estou entrando aqui, eu acho que está meio, vai fazer outra coisa. Está no seu horário operacional, já fez a leitura, fez a sua entrada, às vezes uma entrada no dia, duas no máximo, fez, senta e deixa, porque agora é com o mercado. É o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, no USDJPY, vamos deixar aqui, vamos salvar a tela, ou baixar imagem, tá feito aí, ok? Bem, então nossa análise, o USDJPY, não tem o que mexer, tendência de baixa para esse momento, é aproveitar essa queda mesmo que está rolando aí.
não inventa moda de compras, porque a tendência do mercado não está para compras. Para compras, eu queria ver ele, aí sim, romper todo este fundo que está aqui, sentindo demanda. Então, ele teria que vir aqui embaixo, rompeu o fundo? Rompeu. Então, ele sente o fundo e aí ele sobe, criando uma estrutura de alta. Aí sim. Caso contrário, e aí vai demorar um pouco, vai estar fora do meu horário operacional, não estou nem um pouco interessado. Então, essa aqui seria uma entrada que eu já teria feito se tivesse observado anteriormente com vocês aí, mas ela pelo menos já está aí registrada para a gente olhar se faz sentido e se o mercado vai realmente produzir aquilo que a gente leu aqui nesse momento, tá bom? Muitas pessoas podem falar, pô, Fregão, mas então por que você não entra agora? Seria loucura entrar agora e pegar o movimento pelas metades? Loucura, né? Tem que pegar o movimento quando está o movimento inteiro. Pegar o movimento pelas metades não faz sentido para a gente. A gente quer o movimento todo, ok? Então, nesse caso aqui, já deixei aqui, está aqui desenhado para a galera, está aqui feito, tá? Essa aqui é o que a gente vai buscar. Pessoal, às vezes acontece do mercado fazer isso aqui, ó, quando ele está direcional, ele, já chega no alvo. 2 candles, 3 candles, tá no alvo. Não, mas na maioria das vezes não é assim, não. Ele vai chegar aqui, ele vai respirar, ele vai vir aqui, vai descer, vai dar uma subida, dá um gelo no coração do trader, desce, dá uma enrolada, desce, enrola e pô. Geralmente é isso, tá? E faz parte, às vezes, 10 minutos, 5 minutos, pode acontecer um candle aí numa notícia maluca, que, né, que saiu do nada, mesmo fora da previsão, vai saber e pá, tá? Nesse caso aqui, lembre-se que a gente falou hoje pela manhã, né, o SDJPY, ou seja, a paridade dólar e ien japonês. Essa, essa paridade, com certeza, sentiu a notícia. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, só para de brincadeira, às 10 e pouco, que foi o horário da notícia. O que, que tem nessa notícia aqui? Vamos procurar. Se tem algum candle maluco. 10. Aqui, ó. Aqui, ó. 10h30 foi esse candle verdão. 10h35 foi esse de venda, ou seja, o mercado estava vindo, ele subiu, vum! E o que o mercado fez? Rejeitou, desceu, devolveu, pá! Aqui embaixo. Olha que coisa. E agora o mercado tentou respirar, que é o que ele faz, agora criando a estrutura de queda, como ele fez aqui agora, e muito provavelmente, conforme já analisamos, o mercado vai descer e vai chegar aqui no nosso peak, tá? Beleza? Vamos aí atrás de mais um ativo para a gente poder olhar junto? Vamos mais um ativo aí. Tá? Vamos procurar mais um ativo. Vamos lá. A gente olhou aqui EURUSD, o SDJPY. Vamos dar uma olhada no Bitcoin? Perdão, vamos olhar Nasdaq. Tem tempo que a gente não olha Nasdaq. Vamos olhar como é que está Nasdaq. Vamos começar pelo diário. Vamos olhar o que, que ele está me dizendo aqui. Vamos olhar o mercado. Pessoal, é assim que a gente faz, porque eu vou fazer com base no que eu tenho agora. Não adianta ficar inventando moda, não, porque isso, assim, não adianta. Eu tenho que olhar aqui o gráfico e ver o que esse gráfico está me contando. Ele já está me contando uma história aqui. Olhando o gráfico, está me contando uma história. Que história que ele está me contando? Primeiro, esses topos aqui, ó. Tem máximas aqui, tem topos aqui que ainda não foram visitados. Da mesma maneira que ele tem aqui fundos ainda que não foram também visitados, ok? Tem fundos aqui não mitigados. Aqui eu tenho liquidez, aqui eu tenho liquidez, aqui eu tenho liquidez, aqui eu tenho liquidez, mas tem um detalhe importantíssimo. Olha o que ele está fazendo aqui. Apesar de estar, de certa forma, meio lateral, consegue perceber aqui, ó, lateral, lateral, empurrando para cima, empurrando para cima, empurrando para cima, empurrando para cima, vindo aqui, mas ele não quebrou este topinho e ele desceu. Agora ele está tentando subir, mas está perdendo a força. Uma grande probabilidade nesse momento na Nasdaq é vir visitar este fundo. Ele desistiu desse topo. Ele está vindo atrás desse fundo aqui. Então vamos deixar marcado aqui só para a gente ter uma ideia. Ele está vindo atrás deste fundinho aqui. Olhamos isso no diário, vamos agora para uma hora. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui, para quem eu estava explicando, né, o mercado fez essa impulsão. Ele aqui fez uma retração, tentando impulsionar, mas não conseguiu. E aparentemente está vindo em busca deste fundo, muito provavelmente desse aqui, tá? Mas vamos anotar, botar este fundo aqui, beleza? Aparentemente é isso que o mercado está fazendo para a gente. Bom, se o meu viés é um viés de baixa, eu vou procurar oportunidades de baixa. Então vamos refinar o gráfico para uma hora. E em uma hora está aqui o nosso desenho que fizemos lá, né? Observem aqui, pessoal, deixa eu
só marcar aqui, né? Observem que essa região aqui está lateralizada. O que ele está fazendo aqui? Está lateral. Como é que ele está aqui? Ó? Tá vendo? Aqui, ó. Tá fazendo nada com nada. Perigoso isso, muito perigoso, tá? Mas a gente consegue dar uma olhadinha também, olhando para o de uma hora. Hum, olha esse movimento. O que que ele teria que fazer agora, pessoal? Porque esse movimento seria isso aqui, ó. Esse, esse. Então, ele vem lá de trás, esse, a subir. Ó, seria isso aqui, ó. Vê se não faz sentido esse movimento, muito mais do que o outro. Por quê? Porque aqui, pessoal, nesse momento, ó, ele tem vários topos de liquidez aqui, que é claro, ele pode vir querer capturar. Só que ele já tentou fazer isso aqui e veio uma força vendedora muito maior. Consegue olhar isso aqui no gráfico? Olha aqui, ó. Ele tentou fazer e veio uma força vendedora e falou para baixo. É isso que ele está me contando. Caramba, eu tentei subir, não consegui, me empurraram para baixo. Então significa que o mercado está com interesse de fazer o quê? Vir visitar estes fundos que ficaram aqui, ó. Tem liquidez aqui. Ele suipou aqui, mas ele tem essa liquidez que está aqui de baixo. Tem liquidez aqui, ó. Tem liquidez aqui, tem uma liquidez zona aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de piscina de liquidez. O mercado vive de liquidez, pare de se enganar com qualquer outra coisa. O mercado vai em busca de liquidez. Então, nesse caso aqui, o que eu vou procurar, Fregona? Ó, ele fez aqui impulsão, retração, está tentando impulsionar. Só que, como eu sei que o mercado, né, como eu analisei, né, com base no que a gente quer ver, é que o mercado está realmente fazendo ao contrário, ele está fazendo o que nesse momento aqui? É ao contrário, ele está fazendo aqui, ó, impulsão de venda, retração de compra para impulsionar a venda. Então, eu agora, nesse momento, não compro. Eu vou esperar uma oportunidade para vender. Eu estou no gráfico de 1 hora. Vamos refinar para 5 minutos, para 1 minuto, para 2 minutos. Né? Quem quiser, quem né, tem o TradeView, que é a plataforma que nós utilizamos para olhar os gráficos, eu aqui vou procurar uma oportunidade. De quê? De venda. Ele está começando a desenhar aqui uma venda. Quem já olhou o gráfico consegue analisar o que ele está fazendo aqui? Eu já vi. Já olhei aqui agora e vi, ó, o gráfico está fazendo aqui uma estrutura de continuidade. Ele está fazendo, nesse momento, uma estrutura de continuidade de quê? De alta ou de baixa? Olhando aqui agora. Mercado, tendência de baixa, olhamos no diário. Olhamos o viés no de 1 hora. Procuramos 5 minutos. Compra? Não. Vendas. Você já conseguiu ver alguma coisa que ele está fazendo aqui ou não? Eu vi. Ele está criando o quê? Uma estrutura de continuidade de baixa. Mas tem um detalhe, para trader ansioso, não fazer bobagem agora. Eu vou mostrar o que você não pode fazer, porque se você acha que você adivinha o mercado, sabe o que ele vai fazer? Aqui que você erra. Por exemplo, trader ansioso fala assim, ó, acabou de criar aqui, ó, o início de uma continuidade de baixa. Ele já veio aqui, ó, desceu, quebrou o fundo, subiu quebrando o topo. Agora ele faria o quê? Isso aqui, ó. É só ele descer essa perninha para cá, que pronto, tá feito. Uma estrutura e continuar de baixo, que é o quê? Subiu quebrando as máximas, desceu quebrando as mínimas. Pronto, é só ele descer uma perninha aqui, até aqui, ó, quebrou isso aqui, pronto. Vou entrar vendido. E aí muitos traders já ansiosos fazem o quê aqui? Bom, tendência de baixa. Olhei que está tudo na baixa. Vou fazer o quê? Já vou. Ah, não, já vou meter aqui minha posição logo aqui agora, ó. Vendas aqui, ó. Já vai vender, eu vou aqui meter aqui, ó. Ele vai e coloca aqui, stopzinho dele aqui em cima, já empolgado, entrando aqui para ganhar logo muito. Já entrou logo aqui, ó. Risco já está 6-1. Ele vai botar aqui embaixo, aqui nesse fundo, ó, aqui, ó. Pronto. Vai dar 10-1 essa entrada. E ele fica ali pedindo a Deus para dar certo. O candle começou agora, o candle de 5 minutos. Está em 3 minutos e 57, se você consegue enxergar aí. E aí, o que acontece comigo entrando antecipado assim? Ó, ele criou uma estrutura de... Ó, quase, né? Faltou a pernadinha aqui, mas ele já estava criando a estrutura. Eu já olho rápido assim e falo, cara, ele vai cair. Não, com certeza ele vai cair. E fico aqui olhando para o gráfico, esperando adivinhar isso aqui. Mas, pessoal, tem que olhar, ó. Tem liquidez aqui,
tem liquidez aqui. Essa pernada foi muito forte. Aparentemente, o mercado não corrigiu 50% dessa pernada. Ops. Ó, chegou nos 50% da pernada, chegou sim, chegou beleza, tranquilo. E aí, olha, pum. Olha o que teria acontecido contigo aqui. Olha o trader apressado, achando que já sabia o que ia acontecer no mercado. Olha aqui, ó. O que teria acontecido contigo aqui? Você teria sido o quê? Eliminado do jogo, eliminado do game. E tem algo muito legal. Eu vou esperar esse candle fechar para falar para vocês o que aconteceu aqui, que foi maneiro. Muito legal. Acabou de acontecer. E é bom quando essas coisas acontecem, pessoal, porque acaba virando uma aula, assim, não apenas uma análise, mas uma aula do que ele pode estar fazendo aqui. Ó, ele veio. Olha o que ele fez aqui, ó. Dá para vocês olharem. Olha o que ele fez aqui. Deixa eu voltar para a galera ver. Cara, isso é absurdo. Olha o que ele fez que ele tinha desenhado. E como eu falei, o trader apressado já teria visto a estrutura de continuidade baixa, né? Faltando aqui, lógico, quebrar esse fundo, mas ele já entraria aqui porque que já tem um topo aqui. Fala, não, esse topo aqui já está protegido, é um topo que ele já tem. E começa a criar várias teorias aqui. E ele vai colocar o stop dele aqui em cima. Já teria sido estopado, né? Porque o stop dele teria sido aqui, né? Onde está esse pavio nesse momento. Mas o que esse pavio fez? Qual foi a intenção desse paviozão aqui, cara? Isso que é a parte mais legal. Ele veio fazer um negócio maldoso. Que negócio maldoso é esse, Fregona? Ele veio capturar as ordens que estavam nesse topinho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele veio fazer isso aqui. Ele veio pegar quem estava aqui. Para fazer o quê? Muito, muito provavelmente descer a partir daqui. Ele não vai subir. Muito provavelmente ele não vai ter força para subir até aqui em cima, que tem um outro. Lógico que ele pode fazer o que quiser, né? Mas aqui são suposições. Ele não vai subir para capturar o que está aqui, ó. Aqui tem um outro topo, ele pode fazer? Pode. Mas a gente já vê aqui a intenção dessa sweepada, dessa agulhada, que foi exatamente capturar só quem estava aqui. Ah, Fregona, como é que você sabe que capturou? Vou mostrar a vocês milimetricamente o que ele fez. Cara, isso aqui é lindo de você ver, porque mostra, te dá uma clareza do mercado assim absurda. Olha isso aqui. Vou mostrar aqui no topinho certinho, tá? Tô botando aqui, hein? Aqui, ó. Pronto, certinho no topinho, tá? Aqui, ó, aqui onde ele colocou. Olha aonde foi aquela agulhada. Aqui, ó. Aqui, ó. Dois dedinhos, aqui, dois talinhos para cima aqui. Olha aqui onde é que tá. Cara, observem isso, isso é importantíssimo você compreender. Ele veio aqui, ele veio aqui pegar quem estava com as ordens aqui, só para dar uma agulhada. Ele só agulhou, capturou todo mundo que estava aqui. Todo mundo que estava aqui escorado aqui falou assim: não, eu já fiz aqui minhas ordens aqui, ó, aqui ele não chega, não. Ele só veio aqui, ó, só pegou isso aqui, ó, aqui, ó. Só essa bolinha. Olha que coisa linda, cara. Ele só veio fazer isso aqui, só esse toquinho que ele pegou, ó. Esse toquinho, só. Ele veio com esse pauzinho, estopou todo mundo que estava aqui esperando, todo mundo que estava aqui com os seus stops aqui, capturou e fez o quê? Olha o que ele fez, olha a maldade, pessoal, a maldade de quem estava ali aguardando. Olha o que ele está fazendo. Olha esse candle de venda que ele vai gerando. É isso que muito trader fica doido. Por quê? Porque o cara fala, rapaz, Emerson, mas peraí, ele pode daqui reverter e subir? Claro. Ele pode chegar simplesmente aqui nessa região de ineficiência e subir. Ele pode simplesmente subir mesmo, subir, tá tranquilo. Não dá nada, não dá nada ele subir aqui. Mas, observando a sagacidade desse Kendall, ele não veio perder viagem, ele veio para suipar quem estava agarrado nessa pernada. Então, muito, e pode ser que provavelmente ele faça o quê? Ele agora faça no Nasdaq, né? Ele faça esse movimento aqui realmente de baixo, tá? Pode ser que ele faça isso. Porque se o cara fez isso aqui, aonde é que está o ganho desse cara aqui que, né, que fez esse movimento? O ganho dele está aqui, em 3 para 1. Deixa eu mostrar onde é que dá 3 para 1 aqui, pessoal. Lá, 2,93 e 3. Vai, mouse. Quero que o mouse H. Aí, 3,01. Tá ok. Aqui, ó. Seria aqui o alvo dele. Você acha que está longe de alcançar esse alvo? Vamos deixar aqui, Nasdaq.
tá? Mas foi muito legal ter acontecido isso, porque o mercado faz isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, sweepando a galera que está fazendo isso. Pô, Fregona, mas como é que o mercado? O mercado vai subir ou vai descer? Dá uma refinada. Vamos olhar para um minuto, ver se em um minuto ele está criando alguma estrutura aqui, ó. Que estrutura que ele está criando para mim aqui, descendo? O que ele pode estar fazendo aqui? A gente dá uma olhada. Ó, analisando aqui friamente, ele poderia estar criando nessa subida aqui uma estrutura de continuidade alta. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma estrutura de continuidade de alta. Isso aqui, ó. Ele acabou de criar aqui. Aí na volta, aqui, ó, exatamente nessa volta aqui, que eu estou vendo que tem um order blockzinho, ele provavelmente vai descer até aqui para mitigar esse order block, ok? Mitigar esse order block, provavelmente ele vai vir até aqui, ó, vai descer até aqui. E aí nós temos as duas possibilidades. Aí sim, o trader inteligente vai esperar. Porque se ele está criando uma estrutura de continuidade alta aqui, ele vai vir o quê? Mitigar essa região. Se ele quebrar essa região, significa que o mercado reverteu, ou seja, ao invés de fazer compras, o mercado agora vai fazer o quê? Vendas. Pronto. Aí quando ele faz essa inversão de fluxo é muito legal, porque a partir daqui eu sei que ele está mudando a ordem, ele está mudando o caminho para onde ele está indo, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que ele fez? Uma estrutura de continuidade de alta. E aí, o que muita gente teria feito vendo isso aqui? A gente só viu isso aqui agora, né? Teria feito o quê? No movimento um, 2, 3, stop aqui, entrada aqui, onde ele fez o teste, no mínimo 3, aqui, ó, 3 para 1. Isso aqui seria, então, a nossa compra, ok? E aqui que muito trade bate cabeça, né? Você não pode entrar de qualquer forma. Por exemplo, o que ele está desenhando aqui, ó lá. Desenhou isso aqui, 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 aqui. O que ele teria que fazer aqui agora? Aqui, para aqui, aqui. Para continuar o movimento de alta. O que é isso, galera? Estrutura de continuidade de alta. Mercado revertendo e querendo subir, ok? Até aí tá tranquilo. Mas ele teria que, perdão, ele teria que fazer o quê? Vindo aqui a essa região, e ele veio, aqui ó, onde ele veio, mitigou essa região aqui, que é a região do POI, ok? Cadê? Que é essa região aqui. Ele já fez aqui essa vinda, já entrou aqui e agora está impulsionando. E essa impulsão, analisando os 5 minutos, ele vai fazer aqui, na verdade, é uma compra. E mesmo estando ali naquele fluxo naquela tendência de vendas, o fluxo dele aqui é de alta. Então, quem entrou aqui comprado aqui, que é o fundo, ó. Entrada foi aqui, né? Quem entrou, entrou aqui, para andar pelo menos 3 para 1. Seria isso aqui. Vocês entenderam? A gente deu algumas análises para a gente, tanto em 5 minutos quanto 1 minuto. Se a gente olhar no fluxo menor, parece vendas, mas o fluxo maior está apontando alta. Eu analiso. Se eu tiver dúvida em situações como essa, que, por exemplo, eu não entro. Olha o que ele fez aqui para mim também. Ó. Se eu olhar dessa forma aqui, cadê? O pessoal está me inventar. Se eu olhar dessa forma nua e crua aqui, eu vou dizer ele está em alta, ele está em compras. Então eu vou agora fazer compras. E essa nossa entrada aqui estaria ok. Mas eu preciso ter cuidado para verificar se mudou alguma coisa lá no macro. Vamos olhar lá em 1 hora? Olha o que aconteceu no gráfico de 1 hora. Olha a força, e a gente desenhou aqui, né? Olha a força deste candle. O que aconteceu? Candle de compra, galera. Ele está pegando força. Força para chegar aonde, Emerson? Para buscar este topo aqui, ó. Ele fazer essa impulsão. E exatamente lá no nosso alvo, puxando para cima, quebrando esse topo, puxou para baixo, puxou para baixo, aqui, ó. Pô. O que ele fez aqui? Ó, desceu, pum, quebrou esse fundo, ou quebrou o topo. E aí na volta,
a gente tem aqui, então, o movimento. Que é esse movimento aqui, ó. Ele desceu para mitigar essa região. Lembra que eu falei aqui é o POI? Então ele vem no POI para mitigar o POI. Às vezes ele só toca só, tá, pessoal? Ele só dá um toque e pum, e sobe. Mas geralmente ele mitiga uma boa parte, 50% geralmente da pernada. E aí sobe. Esse é o movimento. E é o que ele está fazendo exatamente agora. Então, analisando dessa maneira, a entrada correta, neste caso, seria um movimento de compra. Beleza? Então tá aí, eu vou deixar aqui também o S100, vou salvar aqui, Nasdaq. Ok? Então vou botar aqui, compras. Deixa eu escrever aqui. Ops. Compras. Agora são 14 horas e 41. Pronto. Vou colocar para a galera aqui. Deixa eu escrever aqui também, talvez alguém não saiba, né? Nasdaq. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bitcoin também. Não custa, né? Já estamos aqui já. Vamos olhar o Bitcoin também. Bitcoin está em queda. Não tem jeito, né? Bitcoin está em queda. Esse momento aqui em 66. E ele ainda cai ainda pelo menos para 65753. Ele ainda cai. Nós havíamos feito essa análise aqui ontem, né? Olha aqui, pessoal, a análise que a gente fez. Aqui, ó. Fez exatamente o desenho que a gente fez e caiu. Caiu. Nós tínhamos feito essa análise também, já tínhamos desenhado e ele, pô, foi no nosso desenho. O que está acontecendo aqui, galera? Só a gente olhar rapidinho aqui, ó, vamos olhar aqui no diário. Aqui é uma região forte, uma região de demanda aqui, ó, fortíssima aqui. Ele veio, respeitou, rapaz, respeitou milimetricamente a região. Olha aqui, ó, ele respeitou certinho a região. Neste caso aqui, quando ele respeita, a tendência é que ele suba procurando o próximo topo, tá? Mas nós estamos aqui numa forte queda. Então, o que que ele fez aqui, pessoal? Ó a queda, vamos lá. Ó o movimento que ele está fazendo. Seria isso aqui, ó. Só que o que que já aconteceu aqui? Tá embaixo. Ele tentou criar alguns topinhos aqui, ó, e nada, nada. Tentou criar e está caindo. Quando ele começa a cair assim, pessoal, a tendência é procurar os fundos. E isso aqui, é claro que pode ser uma baita pegadinha, por quê? Porque aqui tem uma zona interessante de valor aqui, ó. Aqui, ó. Porque nesse movimento gigantesco de queda, teve um candle de compra aqui forte. E essa região é que nós chamamos de order block. Tem uma região forte de compras aqui. Então o mercado pode fazer o quê? Do jeito que ele está caindo, ele pode simplesmente suprimir essa região e simplesmente subir para tocar. Quando ele tocar aqui, então ele desce novamente. Essa é uma possibilidade do Bitcoin. Ainda está em queda, então nada de compras em Bitcoin, nada de inventar moda. A galera ficou eufórica, né? Esses dias chegou aí a 71, 70 e poucos mil, o pessoal ficou eufórico. Eu ainda falei que ia cair mais ainda, até falei com o Silvano, né? Falei, Silvano, vai cair mais, não inventa de comprar, não. E está realmente um movimento pesado de queda. Tá? Isso a gente está olhando no diário. Vamos olhar aqui no de uma hora. Aí, uma hora está mostrando ó, como é que. Ó, o gráfico. Tá vendo, pessoal? Ó, ó. Movimento agora em busca desse fundo aqui, ó. 59, 60 mil. Aqui, ó. 59,995. Pode esperar. Pode esperar. Tem muita coisa para salvar, não. Ele vai vir em busca desse fundo aqui, ó. Porque aí sim, quando ele chegar nesse fundo aqui romper, ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Aí sim. Enquanto isso,
sem muitas boas expectativas quanto ao Bitcoin. É queda, ok? Nessa minha análise, a gente quer ver um monte de coisa acontecer, né? Mas nesse caso aqui, Bitcoin é a queda das brabas. O que que eu vou fazer então? Procurar oportunidades de vendas aqui, né? Não adianta inventar moda, vendas. Se ele desenhar alguma coisa importante para a gente aqui, interessante, a gente vende. Senão, não faz nada. Faz nada. Aqui, por exemplo, ó, o que ele está fazendo aqui, olha aí, que doideira, né? Pô, pá, olha o que ele vai fazendo aqui, ó. É isso que ele vai fazendo, pessoal. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Estrutura de continuidade baixa. Topos cada vez menores, fundos cada vez maiores. Ok? Topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos. Ok? Isso aqui, ó. Só que aqui, por exemplo, nesse momento, ele não criou nenhuma estrutura de 5 minutos para mim aqui que seja de continuidade de baixa. Não criou. Muito provavelmente pode criar nessa regiãozinha por aqui para vir abraçar esses fundos que estão aqui. Mas nesse caso, por enquanto aqui, pessoal, é não fazer nada, é esperar um movimento de baixa. Quando ele fizer aqui um movimento, uma estrutura de continuidade baixa, a gente entra, senão não entra, para não ficar inventando bobagem. Aqui poderia ser, eu poderia colocar no coração de que isso é, por exemplo, aí, quando você começa a enxergar coisas no gráfico, ó, fez aqui, ó, desceu, ok, esperar ele descer. Mas isso aqui vai ficar muito grande. Isso é uma estrutura de continuidade baixa? É. Aqui, ó, só você olhar aqui. É, mas vai ficar muito grande esse retorno aqui, então pode ser que seja muito arriscado. É um trade arriscado, então vamos arriscar não, tá bom? Bitcoin é queda, mas não vou desenhar nada porque é coisa que pode ser perigosa, tá? Ah, Fregona, mas eu quero fazer alguma coisa. Cara, é aproveitar esse movimento até cair. Só que aqui é um fundinho, né? E debaixo de fundo, assim, a gente tem liquidez. E essa liquidez respeita por quê? Porque aqui atrás, pessoal, ó, isso aqui tudo é liquidez, ó. Até aqui, ó. Esse aqui é o tal fundo que eu falei que dá 59 mil e poucos, 60 mil. Esse aqui, cara. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E aqui em cima é um monte de ordens aqui, ó. Então, qualquer movimento que ele venha nessa região aqui, que ele atinja aqui, ele pode, pô, subir. Então, fazer vendinhas só se for até essa regiãozinha, que é a região de 64 e 500 aqui. Mais do que isso pode ser loucura. E ele está nesse momento 65. Dá para você tirar alguma coisa ainda aí nas vendas, tá? Mas é basicamente isso. Cuidado, porque esse fundo aqui é forte ainda. Então, cuidado aqui, tá? Esse aqui também, então tem outro fundo aqui. E tem um fundo relevante, que é aquele fundão ali. Mas aqui é tudo fundo que pode entrar liquidez de demanda, cara. Entrando demanda aqui, você pode se enroscar um pouquinho, tá? Cuidado com isso aí, ok? Mas se aparecer oportunidade de vendas aqui, pô, venda até essa região e dá um bom lucro, né? 66.564 para 64.600. Tranquilo, galera? Pessoal, acho que é basicamente isso, senão o vídeo fica muito grande, né? Apenas uma análise rápida para a gente poder acompanhar aqui como é que está um pouco do mercado, vocês entenderem a maneira também que eu enxergo o gráfico, isso é muito interessante, porque às vezes são formas de ver a mesma coisa. Você pode agora, por exemplo, colocar os seus indicadores. Coloca os seus indicadores e vê se vai fazer sentido os indicadores, se eles vão estar convergentes com aquilo que eu estou falando, ou divergente. Por exemplo, debaixo desses fundos aqui, para eu verificar se vai mudar, se vai mudar a possibilidade do mercado, se o mercado vai mudar a tendência, eu colocaria RSI. Né? O RSI, né, o índice de força relativa, é interessante para verificar a força do impacto na liquidez. Então, às vezes, debaixo desses fundos ou em cima de topos, é interessante verificar se o mercado está mudando de fluxo. Mas, fora isso, dá para você olhar para o gráfico e já observar o que ele está fazendo, procurando as entradas corretas e sempre analisando no macro para o micro. Beleza, galera? Show de bola, espero que vocês aproveitem aí o dia, aproveitem essa nossa análise, você que esteve comigo aqui, você que está no grupo do Telegram, mais uma vez, curtiu o vídeo, foi legal para você? Não custa para você clicar aí no gostei ou divulgar, passar para seus amigos que são profissionais, os que não são. A gente aqui é um canal para troca de experiência, né? Ninguém que está determinando o que é, o que deixa de ser, o que fazer, o que não fazer.
é para a gente trocar informação. Eu imagino que todo mundo aqui pode comer desse bolo e por que não a gente comer juntos, né? Se dá para comer um, come dois, come 10, come 50. É só a gente dividir direitinho que dá certo, tá bom? Pessoal, beijo no coração, fique com Deus. Estado mental, qualidade emocional é fundamental diante dos gráficos. Não sejam emocionados na frente dos gráficos, porque se você for um emocionado, como a maioria fica e é, você muito provavelmente vai ser engolido pelo mercado que é frio, que é duro, que não perdoa erros bobos e nem sentimentos banais. Cuidado com esse negócio, tá bom? Fique com Deus, a gente se vê na próxima análise. Tamo junto. Vai para o nosso canal, vai para nossa turma lá no Telegram e nosso Instagram também. Fique com Deus, pessoal.